Olá, meu nome é Valderlei Maia, aqui do Portal Concurso Público. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como passar na segunda fase da OAB. Não se trata de dicas de mérito, né? Até porque seria impossível nós tratarmos aqui do mérito de várias áreas do direito, como direito penal, direito administrativo, direito constitucional, direito do trabalho. Não, aqui o que eu vou transmitir são dicas que me ajudaram, né, a me tranquilizar, a ficar mais organizado na hora de fazer a minha segunda fase da OAB. E essas dicas eu vou passar agora passo a passo para vocês, né, para que vocês fiquem mais tranquilos na hora de fazer sua prova e que vocês consigam ter um pouco mais de preparo, né, já que a OAB ela não é tão simples como muita gente diz, né, que ela é fácil, que só é 50% da prova na primeira etapa, né, na primeira fase você tem que acertar 50% da prova, mas o nível da prova é alto, não é um nível tão simples como muita gente fala. E o que comprova isso é o alto nível de reprovação no exame de ordem, né? A gente tem todo ano se repetindo aí um alto índice de reprovação. Vamos às dicas aqui. A primeira dica que eu passo para vocês é a familiaridade com o seu vade-mecum. Muita gente compra o vade-mecum, né, para fazer o exame da OAB e deixa guardado na estante, e na hora de procurar os artigos, né, para fundamentar suas respostas, acha que tem dificuldade e perde muito tempo com isso. Ou seja, a gente compra o vade-mecum, vai com ele branquinho assim, não tão branquinho, mas mais ou menos branco, né? O pessoal leva ele para fazer o exame de ordem sem nem ter manuseado o vade-mecum. Isso é um problema, porque na hora você não tem familiaridade para saber as páginas que vai procurar para fazer uma busca rápida. O exame da OAB ele tem 5 horas, né? Ele dura 5 horas para você fazer a peça profissional e para você resolver 4 questões discursivas. Então o tempo passa muito rápido. 5 horas no exame de ordem não dura nada. O ideal é que você vá com um vade-mecum assim já, todo sujinho, de tanto você mexer, tanto você estudar com ele, para você saber as páginas corretas onde vai procurar, né, e sem perder tempo na hora da prova, porque o nervosismo faz com que você perca o controle. Então, para você evitar esse descontrole, você tem que comprar seu vade-mecum e estudar por ele. O vade-mecum tem que ser atualizado, sim. Aí você não pode comprar um vade-mecum em cima da hora, né, em cima do exame, do dia do exame, e levá-lo para fazer a sua prova. Marcações corretas, usando clipes e marca-textos com cores, né? O que eu utilizei foi o seguinte: eu peguei meu vade-mecum, eu memorizei as peças que poderiam cair no meu exame de ordem. Eu fiz para a área penal, certo? E eu fiz a seguinte marcação: para cada peça específica, eu colocava o clipe aqui, né? Pronto, na imagem aqui dá para ver melhor. Para cada sequência no vade-mecum, eu já sabia qual era a peça correta. Por exemplo, se caísse um relaxamento de prisão, eu já iria, né, todas as páginas que estavam marcadas com os clipes aqui na parte superior. Mais embaixo eu fiz uma sequência com os artigos específicos da liberdade provisória. Assim, se caísse liberdade provisória, eu já saberia quais as páginas eu iria pesquisar diretamente sem perder tempo. E assim eu já iniciava a fundamentação da minha peça de forma segura e ganhava confiança com isso. Então você tem que fazer essas marcações corretas, você tem que, para ir direto ao ponto, né, nos assuntos que envolvem o conhecimento, né, específico da sua área na segunda fase. Isso porque o vade-mecum tem muitas páginas e se você não conseguir achar os seus artigos rápido, você vai se desesperar na hora e vai prejudicar o seu desempenho na segunda fase. A outra dica que eu vou dar aqui é sobre a identificação da peça. A identificação que eu quero dizer é o seguinte: na hora que você abre o enunciado da sua questão, você deve lê-la com muita tranquilidade, com muita calma, porque é o ponto crucial do exame. Na segunda fase, se você errar a peça, você está automaticamente eliminado do exame. Então você tem que ter cuidado na hora de identificar a peça. Identificar aqui não é para você identificar, colocar seu nome, nem colocar nada que identifique você como o autor daquela peça, porque isso também elimina o candidato, né, do certame. Então você tem que identificar a peça aqui, é identificar a peça cabível no seu exame. Descubra qual a peça, pois se você não descobrir, se você tiver dúvidas, ou então iniciar a peça e no meio da peça você imaginar que errou o nome da peça, que está fazendo a peça diferente, infelizmente você fatalmente vai estar eliminado do certame. Então não invente dados, né? Você tem que evitar colocar dados que lhe identifiquem, porque se o examinador perceber que você inseriu nomes, você colocou dados que não foram dados na questão, você pode incorrer na falta gravíssima, né, e ser eliminado do certame aí da OAB.
Você deve fazer o esqueleto da peça. Essa é mais uma dica importantíssima. Você tem que mentalizar ou escrever o esqueleto da peça antes de começar a escrever, para facilitar, né, o desenvolvimento do seu texto. Você tem que colocar um endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz da tal vara, da comarca de... Aí bota a comarca, coloca a comarca. Você qualifica as partes, nome, fulano de tal, endereço, RG, CPF. Vem, a presença de Vossa Excelência, respeitosamente apresentar, interpor, ajuizar, dependendo da peça, você vai colocar o termo específico. Com o fundamento, aqui você já coloca o fundamento da peça, que você vai achar lá no seu VADMEC, você já fundamenta nessa parte aqui. Coloca o nome da peça, aí você vem com os fatos, né, a narração sucinta que a própria questão vai dar, né, os fatos você vai narrar sucintamente. E do direito, aí sim, você vem com todos os fundamentos jurídicos, né, que você conseguiu achar no seu VADMEC para encaixar lá, porque na correção, no espelho de correção da FGV, né, da Fundação Getúlio Vargas, eles requerem que você tenha citado os artigos específicos lá que eles desejam. E no final do pedido, né, esse pedido pode ser único, como pode ser subsidiário. No caso da área criminal, né, da área penal, geralmente existem pedidos subsidiários, como a absolvição do réu no recurso de apelação, ou a fixação do regime, né, de cumprimento de pena mais brando. Os regimes de pena pode ser regime fechado, semiaberto ou aberto. Então, geralmente, você pode fazer esses pedidos subsidiários na prova da OAB, nas outras áreas também, trabalhista, civil e outras. Súmulas apropriadas. Bem, outra situação que você deve observar é a seguinte: no exame da OAB são cobrados muitos conhecimentos acerca de jurisprudência. Então é muito importante que você tenha noção de onde estão as súmulas específicas da sua área, né? Porque temos as súmulas do STJ e do STF. Então é importante que você procure maximizar, né, a eficiência na localização dessa jurisprudência, as súmulas. Então o que é indicado fazer? Você tem que marcar, realçar com marca-texto as súmulas pertinentes ao tema que você vai enfrentar. No meu caso foi direito penal, então eu fui lá nas súmulas do STJ e eu marquei todas as súmulas que eram pertinentes ao direito penal. Assim, quando caía algum conhecimento que envolvia uma súmula, eu automaticamente já procurava só as súmulas que estavam marcadas, e as outras sabia que não tinha interesse, porque eram de outras áreas, civis, tributárias e outras afins. Bem, aqui eu tenho a minha peça, né, que eu fiz no 15º exame da OAB, foi na área penal. Aqui você pode ver o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, não estava identificado na questão qual era o juizado especial, mas eu sabia que era o juizado especial criminal, porque a pena lá do crime envolvido era menor que 2 anos, então era juizado especial criminal. E da comarca que ele deu na questão era Niterói, do Rio de Janeiro. Aí qualifiquei o autor, no caso aqui foi uma queixa-crime, então querelante, a querelada, né? Aí você vem aqui dos fatos e aqui do direito. E aqui no direito você pode ver que eu citei vários artigos do Código Penal. Vou citando aqui toda a parte. Vou só voltar um pouco aqui, ó. Aqui eu, depois de apresentar a peça, queixa-crime, no caso, eu coloquei o artigo 41 aqui do Código de Processo Penal, que eu fundamentei a peça. Essa fundamentação pode estar aqui antes do nome da peça ou aqui. Isso aqui não tem importância, não tem relevância a ordem, mas você tem que colocar. Aqui veja um pequeno errinho que eu cometi, né? Eu não deixei uma linha aqui para falar do pedido. Na verdade, eu consertei um erro que eu cometi, que eu comecei a falar do pedido sem ter colocado, né, o item 3 do pedido. Eu só vim colocar depois, como não tinha pouco espaço no caso, eu acabei colocando aqui colado aqui do finalzinho dos fatos. É só para informar você que, mais preparado que você seja, na hora da prova você fica um pouco nervoso. Isso aí é natural. Então você tem que se utilizar de estratégias para minimizar esses problemas, certo? Acerca do nervosismo. Bem, aqui o rol de testemunhas. Eu coloquei Niterói, né? Porque no caso a questão identificou a comarca, então eu coloquei aqui. Data não estava identificada.
e nem o nome do advogado, não pode colocar, não pode identificar, né? Já falamos isso. O rol de testemunhas, ele deu a questão deu as testemunhas, mas eu pequei por excesso e não coloquei. Acabei que perdi poucos pontos aqui, poucos décimos, mas no geral foi muito boa o resultado aqui da minha peça. As questões também eu consegui. Então eu gostaria de finalizar, né, dizendo que acredite em si próprio e chegará o dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar com você. Então é isso, pessoal. Quero desejar aqui que você consiga se preparar bem, consiga passar na OAB, né? Que é o sonho imediato de todo bacharel em direito, vai conseguir logo a OAB para ficar ou para, né, militar na área, ou você vai advogar, ou para você ficar mais tranquilo, né? Porque quando você se forma em direito, né, muitas pessoas perguntam logo se você já passou na OAB. Então, aqui a dica que eu dou é que você tem que acreditar em você mesmo, não espere que acreditem em você antes de que você mesmo faça isso. E finalmente eu gostaria só de pedir, né, que se você não é inscrito aqui nesse canal, que nós estamos iniciando, você se inscreva, né, para que esse canal cresça e eu possa gravar mais vídeos, né, dando dicas e possa ajudar aí o maior número de pessoas. Então obrigado e um abraço a todos.